Boa tarde. Vamos dar aqui início à nossa aula aberta da disciplina de militares e política. E esse evento de hoje também marca a... podem entrar que vocês vão ficar famosos no YouTube. Essa atividade de hoje também marca o retorno das atividades do Laboratório de Estudos de Segurança e Defesa, as atividades híbridas. Né? Nós já fizemos um evento esse semestre, mas foi um evento online, e a ideia agora é que nós retomemos os eventos híbridos, aqui em parceria com o Parque Tecnológico, com o auditório da Inovateca, que eu queria agradecer ao Parque Tecnológico, a Inovateca por ter nos acolhido aqui. Mando também as saudações da professora Daniele Dionísio, que é a coordenadora adjunta do LERJ, que não pôde estar aqui pessoalmente hoje, mas que está nos acompanhando online. E queria passar a palavra agora para o diretor do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, professor Eduardo Serra, para fazer a abertura do evento. Vou falar daqui mesmo para poupar tempo. Bom, queria dar as boas-vindas aos nossos convidados, o professor Manuel Domingues Neto, o nosso querido Luiz Eduardo Soares, e parabenizar a professora Adriana, a todos os presentes, pela realização dessa atividade aqui. Esse tipo de atividade, uma aula aberta, ela reforça o nosso caráter de trabalho de extensão. Ela abre para o conjunto da sociedade os debates que nós realizamos, divulga os nossos estudos, abre também um canal de participação, né, para pessoas de fora da universidade poderem interagir conosco. Como é uma atividade apoiada pelo laboratório, também reforça o nosso lado de pesquisa. Então, nós estamos preparando uma proposta para começar a nossa pós-graduação com mestrado em Relações Internacionais e Defesa, de forma unificada, com um tronco comum, assim como a reforma recente de Relações Internacionais prevê um núcleo comum entre Relações Internacionais e Defesa e Gestão Estratégica, para aproximar as duas linhas de formação. Queria parabenizar também pela oportunidade do tema, né? Nós estamos, nesse momento, com um debate, não só no Congresso Nacional, mas na sociedade brasileira, sobre o papel das Forças Armadas, né? Estamos nos questionando sobre o tamanho das Forças Armadas, sobre a relação dos militares com a vida civil. Estamos nos questionando o tamanho do orçamento militar, para onde ele vai efetivamente, se ele vai para armamento, tecnologia, ou se apenas mantém uma máquina funcionando, com muita gente atuando e tal. E também debatemos a área da defesa, né, que encontra dificuldades estruturais do país, debatemos a possibilidade de não termos mais uma polícia militar, mas sim uma polícia civil uniformizada, e debatemos as origens da violência, né, que não passam apenas pela existência de grupos organizados, de grupos criminosos organizados, mas vem principalmente da desigualdade social, né? Autores como Galton já colocam isso há muito tempo, não só no plano interno dos países, como no plano internacional, e aí violência lato sensu, né? Então, parabenizo a professora Adriana pela iniciativa dessa atividade, e aos nossos convidados, agradeço muito a presença, que certamente ajuda a fortalecer o nosso instituto e consolidar os caminhos que nós estamos construindo. Então, boa atividade para todos. Obrigado. Obrigada, professor Serra. Vamos passar a palavra, então, para o autor do livro, que vai dividir aqui conosco algumas ideias sobre a pergunta de $1 milhão, né, nos últimos anos: o que fazer com o militar? Eu vou me levantar. Questão de hábito. Obrigadíssimo, meu caro Eduardo, pela recepção,
minha querida amiga e colega Adriana, companheira de tantos anos já, e o meu caríssimo amigo, professor Luiz Eduardo. Está dando para ouvir direitinho? Obrigadíssimo a vocês pela oportunidade de falar de um tema que me absorve há bastante tempo e que está presente na pauta política brasileira, conforme já assinalou, inclusive, o professor Eduardo. Todos vocês são jovens e certamente têm uma visão diferenciada, bem diferenciada, de quem viveu ditadura militar. Vocês devem ter referências sobre esse período trágico da vida brasileira, mas devem, sobretudo, ter referências sobre a tentativa de retorno, posto que há quem defenda tal ideia. Nós tivemos recentemente um presidente da República cuja equipe girava em torno dessa noção de ruptura da democracia e uma volta do poderio militar na condução do país. Isso foi interrompido pelas eleições. Agora, ficou claro nesse período da intervenção, né? Todos aqui são novos, mas têm idade bastante para se lembrar que houve uma decisão da Suprema Corte do país que jogou na cadeia um presidente da República e um líder mundial, que é o Lula. E essa decisão foi influenciada por um Twitter de um general. No caso, o comandante do Exército, o Eduardo Vilas Boas. Acho que todos se lembram desse episódio, não? Sim ou não? Sim, todo mundo, apesar porque já faz alguns anos isso, né? Então, alguns poderiam ser tão novos que não acompanhassem. Mas veja que intervenção grave, né? Dá um tweet, um general dá um Twitter e interfere numa decisão de uma Corte Suprema. Decisão essa que tem como resultado a cadeia para um homem que era tido no mundo como uma das maiores personalidades e um grande que saiu do governo com a aprovação de 80% da população. Um homem que fez diferença. Então, daí temos o exemplo de uma intervenção militar. Intervenção diferenciada, não mais com fuzil, com tanque, ou com prisões, com torturas, mas uma intervenção muito objetiva. Logo em seguida tivemos outros episódios, sendo o mais marcante deles a intervenção aqui na cidade de vocês, no Rio de Janeiro. Né? Durante quase um ano, aqui a segurança pública, enfim, a vida do Estado foi marcada por essa intervenção militar. E, finalmente, uma eleição absolutamente extraordinária de um capitão que, pouco tempo antes, ninguém imaginava ter credenciais para chegar à chefia do Estado Nacional Brasileiro. Ninguém poderia supor, mas isso ocorreu e isso teve o papel decisivo das corporações militares. A partir daí, ou antes disso até, elas foram ficando em evidência no jogo político, foram penetrando o jogo político, e a partir desse processo, esse processo surpreendeu
mesmo quem estudava os militares há algum tempo, né? Isso nos pegou de surpresa. E a mim, pessoalmente, eu vou dizer, eu fiquei angustiado, eu fiquei tenso, fiquei preocupado, disse, não vai dar boa coisa. Não pode dar boa coisa esse negócio. O militar precisa reconhecer o seu papel. E ele está se metendo numa seara que lhe deixa mais transtornado do ponto de vista funcional. Foi a partir de então que a minha tendência, ou minha, digamos assim, a minha vocação, né, para estudar o militar, ela foi alimentada, acentuada e tudo. Já estudo os militares há muito tempo, mas aí me absorveu completamente. Me absorveu completamente e agora, quando ocorre a eleição e ela é reconhecida, uma eleição contestada, o tempo todo contestada, previamente contestada, e ela ocorreu e o ex-prisioneiro volta à presidência da República, estava evidente essa preocupação geral, generalizada, o que vai acontecer, né? O que vai acontecer? E vai conseguir governar? Vai ter intervenção militar? Muita gente pedindo, os quartéis aceitando aquelas aglomeradas diante das calçadas, nos entornos dos quartéis militares, dos quartéis do Exército, pedindo intervenção. O que vai acontecer? A minha ideia é a seguinte: o militar faz de um tudo, mas não cuida daquilo que se deveria esperar, não cuida devidamente daquela missão, daquela função para a qual deveria estar, né, destinado. Essa função é a dissuasão do estrangeiro hostil. Assim eu entendo que seja o militar. Dissuadir, não vem que não tem. Ele não conseguiu cumprir essa missão que, teoricamente, deveria ser sua razão de ser. Não conseguiu cumprir porque o Brasil não tem capacidade militar à altura do porte de sua economia, do tamanho de sua sociedade, da sofisticação dos nossos, da nossa capacidade científica e tecnológica, da qual a UFRJ é exemplo. Ele não consegue porque ele é dependente, estruturalmente dependente. A Marinha não navega, nem submerge, a aeronáutica não voará, e o Exército não sequer se comunicará sem o aporte estrangeiro, sem comprar equipamentos e serviços de potências capacitadas, habilitadas para isso, que são as potências dominantes, as potências que dão o tom nas relações internacionais. Portanto, na minha forma de pensar, sob esse aspecto, o militar é um fracassado. Por que ele é fracassado? Porque ele não consegue cumprir esse papel. Penso eu que há uma distorção grave, uma distorção constitucional, distorção histórica, uma distorção cultural gravíssima em torno da identidade militar, do papel que o militar deve exercer como agente do Estado, agente de força do Estado. Se mete a fazer de um tudo. E quem faz de um tudo, obviamente, se prejudica na sua missão essencial. Não dá para ser
por exemplo, excelente cirurgião, né? Ou, digamos, um excelente engenheiro, se você emprega boa parte do seu tempo com outras coisas, né? É impossível. No caso do militar, eu digo que é um transtornado, porque ele não sabe se é militar, não sabe se é político, não sabe se é policial, não sabe se é assistente social, né? Cumpre missões de assistência social. Por que esse interesse em cumprir essas missões tão diferenciadas? E particularmente no caso aqui, do que eu chamo de assistente social. Levar o socorro para né, segmentos sociais que vivem em necessidade ou em calamidade permanente. São necessidades crônicas, né, problemas crônicos. Ele está lá furando o poço no Nordeste para oferecer água. Isso tudo dá uma visão boa, uma visão bacana. A sociedade acata o militar e devido a esse tipo de coisa, que é o que ele faz propaganda, né? Ele se apresenta a toda a sociedade como um agente do Estado que cumpre funções. Agora, para quem examina a necessidade de defesa nacional, vê que isso não pode dar certo, que isso há um confronto aí, né? Esse confronto, ou essa indefinição da missão do militar, ele é muito antigo, viu? Ele é histórico, ele é bicentenário. Ele começa com a Constituição de 1824. Aquela Constituição outorgada por Dom Pedro I, que diz que lhe atribui como destino combater o inimigo interno e o inimigo externo. O inimigo interno sendo caracterizado por aqueles que não obedeciam ao imperador, não satisfaziam plenamente a vontade do Estado, né? Esses inimigos que apresentavam contestação de qualquer ordem eram os inimigos internos. Era uma sociedade escravista. E era uma sociedade patriarcal, era uma sociedade com a terra monopolizada, o acesso à produção, né? Profundamente monopolizada. Portanto, era uma sociedade em tensão permanente. Não se mantém escravos e também não se afastam, não se eliminam povos originários sem brutalidade, sem força. É preciso pancada, né? É preciso o açoite. Então, essa missão de controle do inimigo interno, ela é incompatível com a outra, que é a missão contra o inimigo externo. Portanto, ele já nasce perturbado. O militar brasileiro já nasce constitucionalmente perturbado. Ele é tão perturbado, ele é tão desorientado do ponto de vista funcional, que ele se reclama herdeiro do colonizador. Ele se reclama continuador do Império Português, o da Força Militar Portuguesa, assim também como da Marinha Portuguesa. As suas origens não são identificadas com a emergência de um Estado soberano, mas com uma condição social e uma ordem política, né, associada ao colonizador. Nessas condições, nós vamos ter um grave prejuízo, né, que é um Estado como o nosso não dispor de aparelho para assegurar política externa independente. Não dispor de um aparelho que possa
impulsionar ou estimular o desenvolvimento científico e além de não sustentar as nossas relações internacionais, que aqui eu estou falando para estudante de relações internacionais, e todo mundo sabe que quem sustenta a relação internacional é força. Sem força não há objetivamente capacidade de sustentar a veleidade de soberania. Mas também não teremos condições de desenvolvimento, porque o desenvolvimento em tudo quanto foi experiência histórica, ele está profundamente associado à força. A ideia de confronto com o outro, com o externo, impulsionou a pesquisa, impulsionou a produção industrial, impulsionou a economia. Não há exemplo de país desenvolvido que não tenha essa associação. Eu diria até, não é exemplo nem de país, não é exemplo de sociedade que não tenha associado, que não tenha uma interligação profunda entre o domínio tecnológico e a soberania. A noção de que o militar é associado ao desenvolvimento científico e tecnológico, ou mais precisamente, que a guerra, o confronto entre sociedades ou entre estados, é associado ao domínio tecnológico, isso é muito antigo e talvez não seja necessário eu me estender sobre isso. De toda forma, eu organizei há alguns anos atrás um livro tentando revelar com mais precisão, com mais clareza, essa relação, que foi o militar e a ciência. O militar e a ciência no Brasil. Das pessoas que me ajudaram a organizar esse livro foi um grande cientista brasileiro, que era general, e que dirigiu, foi reitor do Instituto Militar de Engenharia, que é das instituições reconhecidas como de excelência. E nós conversávamos muito, almoçávamos semanalmente, e é sempre aquela conversa, né? O general José Carlos Albano do Amarante, muito amigo meu, muito companheiro, apesar de eu ser um homem de esquerda, um militante de esquerda desde a juventude, e dele ser um oficial. Ele me chamava de comunista gente boa, né? E eu chamava de patriota equivocado. Era assim que nós nos tratávamos. Você conheceu o Amarante? A Adriana... Mas era fatal. Ele, quando eu faltava o almoço semanal com ele, o Amarante reclamava. O que está acontecendo com você? Comunista gente boa, né? Aí eu dava as minhas explicações. Mas nesse livro mostra a presença firme do militar, digamos, na construção do que seria coisas positivas para o país, na construção do país. Eu não quero me estender muito sobre esse negócio, porque quero chegar nos finalmente do livro e ouvir a palavra da Adriana e do Luiz Eduardo. Não sei se todo mundo aqui sabe quem é Luiz Eduardo, não? Se não sabem, é o maior especialista brasileiro em segurança pública. Não apenas com credenciais acadêmicas, mas também com o exercício prático de funções no aparelho de Estado nessa matéria. Não vou apresentar a vocês também a Adriana, né? Porque aí seria demais. Mas eu estou me referindo a essa questão do militar e da ciência,
Porque quando o militar se desfoca, sai da sua função, ele prejudica o papel que ele pode exercer. Esse papel, no passado, foi muito grande. O militar teve digamos assim, uma importância na construção da estrutura educacional brasileira, da educação superior no Brasil, que hoje você não encontra paralelo. Antes de nós termos universidade, nós tínhamos escolas, ensino superior a partir do quartel, tanto da Marinha quanto do Exército. Agora, indo para o que nos interessa, ou seja, para a essência do livro, eu reclamo, o livro eu reclamo, né? É uma reclamação. Eu reclamo que a necessidade de uma profunda reforma militar. Agora, essa reforma militar, em que consiste efetivamente? Talvez alguns de vocês aqui já ouviram falar, ouviram a sugestão de que é necessário mudar o ensino militar. Já ouviram me falar isso? Não, ninguém ouviu, não. Já ouviram? Já, né? É uma das primeiras coisas que eu digo, é um equívoco. Se nós queremos uma reforma militar, não será a partir de mudanças no ensino militar. Porque o militar não se forma essencialmente em sala de aula como vocês estão se formando. O militar se forma num ambiente codificado, com posturas codificadas, cheias de símbolo, ele vai se educando, né? Ele vai se educando através de canções, ele vai se educando através de uma convivência cotidiana, de um treinamento que não ocorre em sala de aula, que inclusive às vezes nem ocorre no Brasil, em sua essência não ocorre no Brasil. O grande treinamento das Forças Armadas, por onde todos os oficiais superiores passam, são em escolas estrangeiras, né? Em particular norte-americanas. Há um vai e vem permanente, né? Todos eles passam por cursos nos Estados Unidos. E aí vem a interrogação, por que os Estados Unidos se interessam tanto em formar militar brasileiros, né? Por que eles estão tão preocupados com a defesa do Brasil? Aqui já vai a resposta. Quando se fala em defesa do Brasil, na concepção do militar, é uma defesa contra as manifestações ou a vontade de mudança interna, é contra o chamado inimigo interno. Se o militar se preocupar e se preparar contra o eventual estrangeiro hostil, aí os Estados Unidos talvez não tivesse o mesmo interesse de formar os brasileiros, porque entre esses possíveis inimigos está a própria potência americana, que é hegemônica, né? Então, nós temos aí um equívoco ao imaginar que mudança da mentalidade militar, ou mudança de postura do militar, possa ser registrado, possa ocorrer a partir de mudanças de currículos escolares, nas escolas militares. A ideia de reforma militar que eu defendo nesse livro é uma reforma orientada por uma nova concepção de defesa nacional. Que concepção é essa? Em resumo, bem resumido, é uma defesa nacional que tenha como centro, como viga mestra, a coesão dos brasileiros, coesão da sociedade brasileira. Implica em quê? Em redução das disparidades.
Não há sociedade unida se ela é fragmentada, tão fragmentada. E se ela é fragmentada, ela se expõe ao estrangeiro. Qualquer um que queira atacar o Brasil, a primeira coisa que vai providenciar é uma divisão social. É uma fragmentação da sociedade. Sociedade fragmentada não se defende, ou se defende mal. A segunda concepção de defesa é esse ponto, a coesão dos brasileiros. Isso está nos documentos militares. Mas eu digo, está falsamente. Está para inglês ver, está para enganar. Por que está para enganar? Você não pode ser a favor da coesão e ser contra a reforma social. Porque para haver coesão tem que haver reforma. Não há outra possibilidade. Ou você quer unir o super rico com os milhões que estão morrendo de fome, isso é uma coisa completamente fora de lógica. Os sem direitos, você quer unir os que estão cheios de direitos e cheios de possibilidades de ascensão. Não dá para unir. Essa é uma... Portanto, coesão social pressupõe mudança social, reforma social, superação de debilidades. É isso. O segundo ponto é a coesão com os vizinhos, a amizade com nossos parceiros aqui sul-americanos, porque se você tem uma fronteira bem defendida, uma fronteira, países amigos, você está mais protegido. Isso é não dá para gastar muito tempo, não é necessário gastar muito tempo para compreender essa. O que dá para estranhar é o seguinte, é que como é que o militar não viu isso e como é que ele se alimentou ao longo dos séculos, né, de inimizade sul-americana. Por que o militar não... nos documentos estão que a relação na América do Sul é muito importante, mas na prática ele nega isso o tempo todo. Ele argumentou que a Inglaterra, que a Argentina, o Chile, o Peru, até mesmo o Paraguai, o Uruguai, a Bolívia, são países pequenos, incomparáveis ao Brasil, representariam ameaças e que eles teriam que comprar mais equipamentos e tudo. Ao longo da minha vida, da minha vida acadêmica, eu tive a oportunidade de demonstrar o seguinte, que o vendedor de armas, o fabricante de armas, o europeu ou o norte-americano, ele estimulou isso, a competição interna na América do Sul para vender. Ele vendia para as duas partes, né? Então, em conclusão, eu proponho como terceiro elemento da defesa nacional, de uma nova concepção de defesa nacional, o desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação visando que o país detenha capacidade própria da produção de armas e equipamentos. Eu sustento que quando você compra o avião do francês, do italiano, do sueco, do norte-americano, você está reforçando a potência industrial, né, e condenando o comprador à subordinação. Não dá para as Forças Armadas Brasileiras enfrentar o estrangeiro sem o aval daquele que lhe vende armas. Sequer eles conseguiriam manter esses equipamentos. Portanto, na concepção de defesa que deve orientar a reforma militar, esse ponto é fundamental. Uma escola da defesa é a capacitação científica, tecnológica, para que nós tenhamos independência. E o último ponto é uma reforma generalizada nessas corporações que consomem tantos recursos, consomem os maiores orçamentos militares do mundo.
sem garantir o cumprimento de sua missão principal. Em que consistiria essa reforma dessas corporações? Aí são 1000 detalhes ou 1000 iniciativas, cada uma delas articuladas demais, organismos complexos. Quando você mexe numa peça, né, você mexe no conjunto. Eu vou exemplificar, portanto, algumas das iniciativas apenas, e encerrar a minha intervenção ansioso por ouvir aqui a Adriana e o Luiz Eduardo, o professor Eduardo Serra e todos vocês. Eu só vou exemplificar. É necessário um novo recrutamento militar, porque esse recrutamento que está aí, ele reproduz padrão colonial. É necessário uma redução de tropas, porque a guerra mudou. A guerra não consiste mais no combate corpo a corpo. A dissuasão é feita por armas de longo alcance, armas muito sofisticadas. Portanto, há que fechar muitas unidades militares absolutamente desnecessárias. Há que se reduzir essa burocracia militar que enseja um número exagerado de oficiais superiores. É preciso reduzir os números de oficiais, de generais. Quando a gente fala em oficial general, a gente está se referindo não só ao general do Exército, mas aos brigadeiros e almirantes. São todos oficiais generais. É necessário quebrar esse isolamento profundo. Isso não se justifica mais. Poderia se justificar no tempo romano. No tempo romano se dizia castro. Era o lugar do acampamento. O exército tinha que ficar fora, porque se ele ficasse dentro da cidade, o homem armado e fortão, ele ia praticar 1000 abusos. Então, a ideia de castro, de quartel, vem daí, né? Esse isolamento hoje é impossível. O militar não pode estar tão distanciado da convivência social. Ele perde a noção da sociedade em que vive. E hoje, um dos mecanismos para acabar com isso é, por exemplo, quebrar essa rotatividade. O general, o oficial passa de 2 em 2 anos, ele se muda. A família dele não tem convivência, ele acha a sociedade esquisita, e a sociedade o acha esquisito também. Ele tem uma visão troncha, uma visão pequena. É necessário, na reforma militar, que o Estado defina a política de defesa, e não que o general, que não tem noção das coisas da sociedade, sabe, pontifique na matéria. Na reforma militar, seria conduzida pelo poder político, sufragado democraticamente, né, escolhido democraticamente, e com capacidade para isso. Ou seja, formando gente civil que entenda dos negócios militares, né, e também da defesa nacional. É muito rara a oportunidade de chegar numa universidade e encontrar alguém que diga: eu estudo defesa, como ocorre aqui, né? Eu estou olhando para vocês e vendo em vocês estudantes de relações internacionais associados aos estudos de defesa, né? Isso é uma coisa raríssima, né? Acho que a profissão de vocês, o lugar de vocês, o emprego de vocês deveria estar super garantido,
porque nós não temos gente qualificada para isso. A reforma é necessária para que pessoas qualificadas possam efetivamente assumir empregos, não apenas no Ministério da Defesa, mas nas assessorias parlamentares, nas assessorias ministeriais, né, nos tribunais. Nos tribunais. O tribunal precisa de assessoria, de gente que entenda de defesa nacional e que entenda de corporações militares. Eu sei bem que o curso de vocês provavelmente não dá o destaque ao estudo das corporações, o estudo do que é intrínseco às corporações, não é verdade, Adriana? Ou maravilha. Mas, de qualquer A forma... gente tenta passar alguma coisa para eles. Se vocês disserem que vocês não sabem nada sobre os militares, eu vou ficar envergonhada aqui. Não, é maravilha. Mas fiquem certos que vocês estão aqui num ambiente muito exclusivo, não é, Adriana? Muitíssimo exclusivo. E fiquem certos também que os estudos das corporações militares, de qualquer forma, é limitado. A produção intelectual a qual vocês têm acesso é necessariamente limitada. Sabe por que é limitada? Porque o Estado Nacional Brasileiro nunca propiciou condições de estudo. Eu digo porque não há editais dizendo, olha, está aqui para pesquisar os militares. Dinheiro, recursos, bolsas e tudo. Não há. Então, por mais que vocês estudem, como por mais que eu tenha estudado, eu conheço muito pouco. Há mais perguntas sem respostas do que a capacidade da literatura permite. Nós precisaríamos de ter historiadores, antropólogos, psicólogos, sociólogos, cientistas políticos, examinando, engenheiros, né? Examinando, médicos também, examinando essas corporações, uma literatura muito mais pujante, muito mais... Hoje é difícil, a lista de perguntas sobre as corporações militares supera a lista de respostas disponíveis. Maravilha que vocês entrem, né? Mas saibam que vocês são poucos, esse curso não se encontra isso por aí. E, de qualquer forma, o conhecimento disponível sobre as corporações é necessariamente pequeno. Eu não digo que em outros países seja melhor, não a coisa seja melhor, porque a tendência do militar é monopolizar o conhecimento sobre seus assuntos, seus próprios assuntos. Penetrar na corporação é uma audácia, uma coisa muito, muito difícil. Eu poderia continuar aqui minhas exemplificações do que seja uma reforma militar, mas fico aqui para poder dar vez às perguntas. Talvez eu pudesse ajudar um pouquinho mais a noção de reforma militar se eu dissesse que a distribuição espacial das forças militares no Brasil, ela é incompatível com uma noção de defesa nacional, com essa nova noção de defesa nacional. A mera distribuição. Que a composição social das Forças Armadas, ela não corresponde à composição da sociedade brasileira. Né? E que a posição deste agente do Estado no conjunto dos agentes do Estado é uma posição também que não corresponde à sua, sabe? Tem, digamos assim, uma distância enorme entre a condição, por exemplo, de professores, de médicos, de pessoas que atuam, que são agentes do Estado,
que não corresponde, é outra coisa. Há distinções, as distinções são necessárias, obviamente, mas há favorecimentos corporativos insuportáveis. E isso lhes dá a condição de achar que podem ditar os rumos da sociedade. Eu me estiquei demais, me desculpem, o nosso tempo de conversa é pequeno, eu fico aqui. Muito obrigada, professor Manuel. Sem delongas, vou passar a palavra para o professor Luiz Eduardo Soares, que agora é nosso colega também aqui na UFRJ, porque é professor da pós-graduação na Faculdade de Letras. Literatura e segurança pública, né? Tudo a ver, natural, né? Vocês entendem. Claro que alguém que trabalha em segurança pública daria aula em literatura, né? Coisa natural, poesia. Boa tarde a todas e todos. Muito obrigado, Adriana. Muito obrigado, Serra, pelo convite. Um privilégio estar com vocês e um privilégio muito especial estar ao lado do meu amigo e mestre Domingos, Manuel Domingos Neto, que é autor de um livro muito importante, do qual ele falou para vocês, e falou muito pouco. Eu gostaria muito de ouvi-lo mais e mais, porque, na medida em que os temas vão se desdobrando, se aprofundando, né, novas questões vão emergindo e as pautas vão ficando mais nítidas e desafiadoras. Eu tive um outro privilégio, que foi de ler o livro. Ele estava ainda ali girando na gráfica e eu já tive acesso ao livro, graças à generosidade do Manuel. E reitero a vocês o que eu disse a ele, tenho dito às amigas, aos amigos, e nos debates nas redes sociais sempre. Se trata de um livro histórico, de um livro muito importante. E até Manuel dizia assim, poxa, um livro simples, sem notas de rodapé, justamente por isso, não é? Porque nós sempre escrevemos para nós mesmos e para nós mesmas, né? E giramos no interior das nossas bolhas, e as notas de rodapé servem ao propósito de legitimar intelectualmente aquela produção, porque essa é a regra do jogo acadêmico, etc. E, às vezes, nós damos mais importância a esses recursos formais, ritualizados, simbólicos, né, para produzir e acumular capital intelectual, que é também poder, de alguma maneira, deixando de lado a tarefa fundamental, que é da comunicação, e a comunicação com a sociedade, porque essa é uma questão chave para a sociedade e para o nosso momento. O fato de nós não termos sempre essa consciência e de não termos tratado a temática com essa seriedade, com esse sentimento de urgência, com essa paixão até, com essa curiosidade, com esse senso de responsabilidade, é parte das razões pelas quais nós fomos conduzidos a esse abismo, à beira do abismo, como fomos, né? Nós vivemos por um triz, ali o risco, estivemos na iminência de um golpe militar, da restauração da ditadura, não é? E, às vezes, nem nos damos conta, não nos damos conta suficientemente da gravidade do que foi isso, da importância do momento que nós estamos vivendo, apesar de todas as suas limitações e sua precariedade, né? Apesar da diferença pequena de votos que nos separou de um segundo mandato de Bolsonaro, que teria sido, de fato, a decretação de morte da democracia, sem nenhuma dúvida. Então, é preciso sempre lembrar disso para valorizar o momento que nós estamos vivendo, com todas as suas dificuldades. Esse tema, que se torna chave, passava ao largo, né? Então, também parabenizo a instituição, a UFRJ, em particular, que os colegas, Serra, Adriana, vocês, todas e todos, que estão investindo nessa área, que é absolutamente crucial. Como disse Manuel, nós gostaríamos muito que vocês tivessem
empregados e fossem logo reconhecidos e valorizadas e valorizados em instituições das mais distintas, porque o conhecimento que vocês estão acumulando vai ser cada vez mais indispensável para nós. E esse livro tem essa capacidade de comunicação, porque ele não é bem escrito, ele é magnificamente bem escrito. O Manel é um escritor, vocês vão ler bom, eu sou professor aqui pertinho da literatura, então tenho essa autoridade de decretar, e falo com toda a convicção. É um primor esse texto, ele simples, direto, mas capaz de seduzir, de encantar, de suscitar a imaginação. Muito importante, e por isso eu me sinto, de fato, muito feliz de acompanhar Manuel nesse momento que ele vem apresentar o livro para vocês. E a questão-chave é o livro do Manuel, é a discussão que ele suscita, que ele propõe, e secundado por Adriana, etc. Falar sobre segurança pública de alguma maneira, para trazer também um aporte lateral, pode ser arriscado nesse momento, porque pode nos desviar do que nos une aqui. Mas eu não posso me negar a trazer alguma contribuição que provém dessa área mais específica, né, de experiência e de conhecimento. Então, eu imaginei que talvez o mais interessante fosse lhes trazer a matéria bruta, na sua concretude, e, a partir dela, que pode ser descrita muito brevemente, não exige nenhuma sofisticação intelectual, a partir dela, propor algumas ilações para que nós retornemos à agenda mais ampla, que é aquela que incorpora a temática que é objeto do livro, da reflexão do Manuel. Há muitas maneiras de falar de segurança ou de insegurança pública, nós sabemos disso, e Serra já dizia, né, na apresentação geral, remetendo à problemática da desigualdade. Essa é uma sociedade racista, misógina, homofóbica, transfóbica, é uma sociedade patriarcal, estruturalmente racista e caracterizada por um capitalismo que é predatório, autoritário e cuja marca histórica é muito evidente. Vamos partir daí, porque nós não estamos falando da Suíça, né? Nós não estamos falando da Dinamarca, nós estamos falando desse país, com essas características. Bom, são características muito genéricas, mas sem as quais a gente não compreende absolutamente nada. Temos cerca de 50 mil homicídios dolosos por ano ou crimes letais intencionais por ano. Há variações, oscilações, mas elas decorrem muito mais de rearranjos na geopolítica do crime, de rearranjos nas dinâmicas das facções criminosas, do que propriamente do exercício, da aplicação de políticas públicas específicas ou de políticas de segurança, etc. Isso já é um ponto muito relevante. 50 mil homicídios ou crimes letais intencionais por ano é uma barbaridade, nós usamos esse número, não é? Uma guerra do Vietnã por ano. Isso só é aceitável num país racista e autoritário, desigual profundamente como o nosso. Por quê? Porque as vítimas não se distribuíam, o processo de vitimização não se distribui equanimemente, democraticamente, de forma igualitária na sociedade, é uma hiperconcentração. Quem paga pela vida o preço dessa insanidade coletiva são jovens negros, pobres, em territórios vulneráveis, a tal ponto que, desde o final dos anos 80, quando as pessoas achavam que isso era uma espécie de exagero retórico de minha parte, eu chamo de genocídio. Genocídio pela magnitude, pela extensão, pela profundidade, pela persistência das características da vitimização, a tal ponto que isso pode ser predito, pode ser antecipado a uma regularidade. Vocês imaginem, nós estamos falando de uma imensa maioria, de fato, que tem características de território, de classe, de cor, de faixa etária, etc. Isso é aceito porque se naturaliza, como se fosse parte da paisagem. O Brasil não tem terremotos, agora vai ter mais e mais problemas que são decorrentes da crise climática, etc. Mas nós não temos terremoto e temos 50 mil mortes por ano. Como é possível isso? Se o risco se distribuísse equanimemente, isso não persistiria.
nem um ano, há 2 anos. Né? Não cairia apenas o comandante da Polícia Militar, o chefe da Polícia Civil, o secretário de Segurança onde haja, nem o governador. Seriam governos federais que entrariam mesmo em crise, em governabilidade, porque não se aceitaria a permanência dessa dinâmica. Isso é absolutamente inaceitável. Bom, quantos desses crimes são investigados? 2 pontos a destacar. Não sabemos com rigor o que é um descalabro, porque você só pode enfrentar o que você conhece, sobretudo se nós estamos falando em política pública elaborada racionalmente, com planejamento, execução, monitoramento, avaliação, correções sistemáticas. Se estamos falando em política pública, nós precisaríamos conhecer os dados para entender as razões pelas quais fracassamos ou somos bem-sucedidos, etc. Não sabemos a rigor, há informações precárias e insuficientes, mas aquilo que é possível saber nos indica que é absolutamente insuficiente o esclarecimento ou a elucidação desses crimes. No Rio de Janeiro, por exemplo, há dados um pouco mais confiáveis a esse respeito, porque houve muito investimento intelectual nisso. Sabe quantos crimes letais? Eu estou me concentrando no que é decisivo, vida e morte. Quantos crimes letais são investigados? 12%. 88% permanecem absolutamente impunes. E vamos incluir nisso o polo-chave para nós. Nós estamos pensando no Estado, nas responsabilidades do Estado e das instituições, sem as quais não há nem a possibilidade de implementação de políticas públicas mais ou menos adequadas. Nós estamos falando das polícias. Nós temos, no Estado do Rio de Janeiro, 1/3 dos homicídios perpetrados pelas polícias. Se as polícias parassem de matar, nós teríamos um salto, um ganho, uma redução de 30% aproximadamente dos homicídios dolosos. Houve, de 2003 a 2022, inclusive, 20.791 mortes praticadas ou perpetradas pelas polícias. 20.791. Quantas foram objeto de julgamento? Menos de 10%, bem menos de 10%. Então, nós temos crimes letais intencionais, brutalidade policial letal em nível estratosférico, recorde mundial entre os países que oferecem esses dados, e o Ministério Público omisso e cúmplice dessa barbaridade, traindo ou transgredindo a sua responsabilidade constitucional, porque o Ministério Público deveria exercer o controle da atividade policial. Então, isso não está acontecendo. E a Justiça abençoando, setores da sociedade aplaudindo, cobrando mais sangue, setores da mídia igualmente, etc. Aí se diria, né, alguém poderia dizer, bom, então, está certo, o Brasil é o país da impunidade, muita gente diz isso, né, muitos que advogam mais brutalidade, mais violência, até institucional. Não, nós temos a 3ª população carcerária do mundo, ou penitenciária do mundo, e a que cresce mais celeremente desde 2001. Como é possível isso? Tanta impunidade relativamente aos crimes mais graves e esse encarceramento em massa, em velocidade crescente. Já temos 832 mil presos, dados oficiais. 832 mil, vamos chegar a 1 milhão daqui a pouquinho. O que está acontecendo, então? Nós prendemos muito, somos campeões mundiais. Nós não estamos prendendo criminosos violentos responsáveis pelos crimes mais graves. Aí não. Quem nós estamos focalizando? O subgrupo que mais cresce, que explica a explosão demográfica nessa área, é aquele composto pelos que estão lá aguardando julgamento ou já cumprindo pena por tráfico de substâncias ilícitas, negociações, comércio de substâncias ilícitas. Já são quase 40%, entre as mulheres 62%. Esse grupo explodiu desde a segunda metade da primeira década. Por que acontece isso? É muito simples. Vejam como isso é absolutamente simples, o que mostra o nível de irracionalidade ao qual nós estamos entregues. Acontece isso pelo seguinte, a polícia que está em todo o país, que é a mais numerosa, que é a polícia militar, ela é provocada, pressionada por todos os atores institucionais, opinião pública, mídia, políticos, etc., a produzir, e entende, via de regra, por produção, prisão. Ok, então ela se lança nessa tarefa que supõe sua missão, prender. Ela é constitucionalmente proibida de investigar. O que lhe resta fazer?
prender em flagrante delito. É o que ela faz. Então, nós temos mais de 80% dos presos brasileiros presos em flagrante delito. Não há investigação. E quais são os crimes passíveis de prisão em flagrante delito? São os mais importantes, aqueles que nós escolhemos para privilegiar na nação como foco da atenção da segurança pública, do investimento das suas energias, dos seus recursos? Não, longe disso. São os que se dão aos 5 sentidos, aqueles nos quais é possível operar, para quem é proibido de investigar. Qual é a grande ferramenta, então, da Polícia Militar? Qual rede ela vai lançar para capturar, para prender? É a abominável, irracional, hipócrita lei de drogas. Vejam a combinação, o casamento de uma lei de drogas absurda como a nossa, com o modelo policial que nós herdamos da ditadura, e que está consolidado, consagrado na Carta Constitucional, esse que proíbe a polícia ostensiva mais numerosa, obrigada a reproduzir o Exército do ponto de vista organizacional, é proibida de investigar. Então, esse modelo, que é único no mundo, absurdo, que nós herdamos da ditadura, esse modelo, combinado com a lei de drogas, gera esse resultado. O que acontece quando alguém é preso e vai ficar 5 anos em regime fechado, por conta do tráfico ser definido como crime hediondo? O que acontece? Como o Estado não cumpre a LEP, veja o Estado de novo, não cumpre a LEP, a Lei de Execuções Penais. As unidades penitenciárias são entregues ao domínio de facções criminosas. Isso é generalizado. Há exceções, mas é generalizado no país. O sujeito que chega numa unidade prisional desse tipo, em primeiro lugar, tem que garantir a sua sobrevivência. Quem é que manda aqui? Não é o Estado, não são as regras do Estado, não é a legislação. Manda a facção, né, aquela que domina ali. Isso vai exigir uma negociação que vai ter seu preço. Qual o preço cobrado pela garantia de sobrevivência e de dignidade mínima? Subsequentemente, à saída da prisão, a lealdade. Quem é que está sendo preso? Segundo os relatórios das defensorias públicas, quem está sendo preso? Alguém jovem, negro, pobre, que reside em territórios vulneráveis, foi preso sem portar arma, sem praticar violência e sem apresentar vínculos conhecidos com organizações criminosas. É alguém que é o varejista do comércio das substâncias ilícitas, é alguém que faz o seu ganho ali, no dia seguinte vai fazer um outro ganho, etc. Sem regularidade, etc. Essa figura, que não é criminosa, violenta, não tem nada a ver com o traficante que aparece nas manchetes da mídia, né, fortemente armado, se impondo tiranicamente sobre territórios comunitários, nada a ver com isso. Essa figura é o pequeno varejista, é essa figura que está sendo preso. Essa figura vai precisar negociar com a facção dominante na unidade prisional, não tinha articulação orgânica com a facção, mas, para pagar o preço da sua sobrevivência, vai ter de construir essa relação depois da saída da prisão, lá adiante, 5 anos depois. O que nós estamos fazendo? Contratando violência futura, integrando força de trabalho jovem para as facções criminosas, fortalecendo-as, isso ao preço de destruir a vida de gerações e suas famílias. E de bilhões de reais, que são os custos das prisões, são os custos das operações policiais, e isso tudo também é o preço de muitas vidas de inocentes, vários que se perdem, inclusive de profissionais de polícia, que nessa loucura, digamos, loucura sancionada, loucura institucionalizada, acabam morrendo também. Qual a lógica disso? Aí alguém diz assim, reproduzir as relações de dominação de classe. Não necessariamente, você tinha muitas outras maneiras de fazer isso. Reiterar aí a função de subalternização e impor controle e ordem. Que controle, que ordem você produz dessa maneira, fortalecendo facção criminosa? Que ordem? A ordem do medo? Quem já esteve nas comunidades durante ações policiais e depois de ações policiais pode testemunhar que não há ordem alguma resultante da ferocidade bárbara, do banho de sangue, das chacinas, etc. Há mais ódio disseminado, isso desperta uma série de fragmentações que desordenam, inclusive, o mundo do crime, suscitando mais violência. Enfim, isso não produz rigorosamente nada do palavreado, do vocabulário oficial. Ordem, segurança,
Controle social. Que controle social? Bom, mas, então, nós estamos o quê? Quem ganha com isso? Do ponto de vista das ciências sociais, eu posso lhes dizer, isso é polêmico, o que eu vou lhes dizer, minoritária, minha opinião é absolutamente minoritária. Mas acho que não há nenhum interesse. Os interesses que... o que funciona, isso persiste por inércia, porque esse é um país racista. E esse banho de sangue reitera esse compromisso atávico com a tradição escravocrata, etc. Agora, interesse, objetivo... Bom, tem os vendedores de armas, segurança privada, sim, mas eles não têm poder... Claro que eles se beneficiam, mas eles não têm poder suficiente para ditar o rumo. Esse é um grande desafio para nós. Se formou uma coalizão em torno de um projeto que não interessa a ninguém, a não ser um subgrupo mínimo. E isso como que gira em falso em torno de uma coalizão ideológica, cuja motivação fundamentalmente é essa de um patriarcado ferido, da masculinidade ameaçada, né, pelos movimentos feministas e movimentos de renovação da relação humana com a sexualidade. Essa reação patriarcal e racista aceita e aplaude essa brutalização que está longe dos nossos olhos e dos nossos, eu digo, de quem manda no país, né, das camadas médias. Bom, esse é o quadro, um quadro simples, concreto, como eu dizia. Como é que eu faço associação com a problemática do Manel? A polícia militar está vinculada institucionalmente ao Exército. Na Constituição isso está estabelecido. E, mais do que isso, infraconstitucionalmente, a Polícia Militar é obrigada a reproduzir a estrutura organizacional do Exército, o que é um descalabro, porque obsta a possibilidade de que ela haja de outra maneira. Não é só ideologicamente, não, porque aí define o suspeito como inimigo, como nós sabemos, que a própria definição de si, o Manel falou muito sobre a definição de si, a descrição de si mesmo, né, do seu próprio papel como equivocado, no caso das Forças Armadas, ocorre o mesmo, no nosso caso, da polícia, declaração paradigmática de um coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro há uns 10 anos, mas continua ecoando, basta acompanhar os canais policiais na internet. E isso era também muito presente antes. É uma declaração que sintetiza essa cultura corporativa, cuja origem são os porões da ditadura, que, entretanto, não inventaram tudo isso. Isso provém do nosso passado mais sombrio. Isso tem uma linha de continuidade aí. O que ele disse? A polícia, do meu ponto de vista, é um inseticida social. Existe para proteger os homens de bem. Quem são os homens de bem? São os homens, né, brancos, de classe média, das elites. É isso. Proteger os homens de bem. E eliminar a corja, a malta. Não é? Isso ecoa o Brasil colonial, como você dizia. Essa é a concepção do seu papel. Como o Manel dizia, qual é a concepção que essas figuras têm? E por que isso é assim? Porque o processo de transição gestou o que eu chamo um enclave institucional refratário à autoridade política civil republicana, refratário aos direitos humanos, refratário à Constituição Federal. Mas isso é outra discussão, e diria respeito à genealogia institucional, prática desse processo. Por que os policiais são majoritariamente bolsonaristas? E eles eram bolsonaristas avant la lettre, antes de Bolsonaro. Porque o Bolsonaro e esses grupos se irmanam e compartilham valores comuns que têm essa mesma origem. Nós estamos falando de um quisto cultural que não foi ainda afetado pelo processo de transição política, não houve transição aí. Então, esse é um desafio para a democracia brasileira. O rompimento com o Exército, a definição de funções, isso tem 1000 outras implicações, mas seriam absolutamente indispensáveis para qualquer avanço democrático no país. Obrigado. Muito obrigada, professor. Eu vou agora abrir a palavra para quem de vocês quiser fazer alguma pergunta. Nós temos ainda uns minutinhos, e depois vou passar para o professor Serra para a gente fazer o encerramento. Mas vocês vão ter que falar aqui no microfone para poder ficar registrado que a gente está filmando. Eu levo lá para ele. Deixa que eu levo. Deixa eu levar.
Maria Júlia se identifica, tá? Boa tarde a todos. Meu nome é Maria Júlia, eu sou do curso de Defesa também. Queria primeiro parabenizar os senhores pelo discurso e agradecer, né, por se prestarem a vir aqui e falar com a gente um pouco. E eu gostaria de perguntar, principalmente ao senhor Manuel, eu estou pesquisando agora na área de defesa a questão da influência da propaganda, principalmente a propaganda anticomunista no Brasil, mas eu ainda não fiz uma periodização exata. Eu estou falando sobre uma agência específica, que é a US Information Agency, que era uma empresa, né, uma agência dos Estados Unidos, que só servia para fazer esse tipo de informação ao redor do mundo. E tem uma relação muito intensa no Brasil com a questão militar. Eles tinham uma parceria bem grande com os militares no Brasil, inclusive, na época, por mais que o programa seja um pouco anterior à ditadura, na Aliança para o Progresso. Então, eu gostaria de saber se o senhor tem alguma pesquisa nessa área, não sei se esse livro, no caso, fala sobre alguma questão de propaganda e a influência dos Estados Unidos no Brasil também. Muito obrigada. Quem mais? Boa tarde, meu nome é Arthur Meirelles e também estou na graduação de Defesa e Gestão Estratégica Internacional. E quero também agradecer pelas palavras de vocês, foram uma ótima palestra de ambos. E a minha pergunta é relacionada também a que a colega fez, que da influência dos Estados Unidos na política nacional e nos militares brasileiros. Eu queria entender como que, na verdade, se existe uma literatura para embasar uma possível interferência dos Estados Unidos na política nacional pós-2013, principalmente ressaltando a Comissão Nacional da Verdade, se isso tem alguma conexão, e porque, enfim, meu grande interesse estudar as reações dos militares a essa comissão e o que isso mexe na política institucional e também na esfera de influência externa no Brasil. Não? Olha só, devia ter colocado para vocês fazerem pergunta para ganhar o livro, né? Não coloquei, não, mas está ótimo. Já tem. Pela ordem, Manuel quer responder, depois o professor Luiz Eduardo. Interessante que as duas questões estão relacionadas aos Estados Unidos, a atuação do Pentágono. Agora, quanto à primeira questão, eu vejo o seguinte: trata-se de uma prática ilegal. Nenhum agente de Estado pode defender, na sua função, no exercício de sua função, uma corrente política. Portanto, não cumpre ao militar fazer defesa de política, de princípios doutrinários, de princípios político-ideológicos. Agora, se nós temos toda uma estrutura contaminada com uma perspectiva, aí nós temos o quê? Uma distorção absurda, inaceitável. A Constituição decreta que a República é assentada na pluralidade, né, de pontos de vista, e nós temos, então, a estrutura armada do Estado unificada, né, de sorte que esse tipo de pesquisa é fundamental. Há poucos pesquisadores tratando disso. De passagem, me lembro de um aqui do Rio de Janeiro, é o Eduardo Heleno, foi meu colega, acho que foi meu aluno na Federal Fluminense. Ele já tem experiência acumulada. Eu, pessoalmente, não desenvolvi nenhuma pesquisa específica sobre isso. Um campo vastíssimo. Só você pegar, por exemplo, o que foi produzido nas diversas escolas superiores dos militares, como esse discurso é repassado para os soldados, enfim, o campo aí
é infinito, precisaria de muitas pesquisadoras e pesquisadores como você, para que nós tivéssemos uma ideia de como é construída essa mentalidade tão reacionária, né? Agora, em relação à tua pergunta, também há um campo importante a ser visto. Você menciona os direitos humanos, né? O reconhecimento da anistia. Eu acredito que as corporações militares estão fechadas, estão tão fechadas na sua capacidade, na sua missão de repressão, que elas não se julgam, não julgam ter tomado atitude fora da lei. Elas são, diz a Constituição, defensoras da pátria. Se perguntar o que é a pátria, algum general não vai saber te explicar, né? Mas eles sabem que eles são fundadores da pátria, defensores da pátria. E daí justifica tudo. É um grande campo de pesquisa também, esse que você desenvolve. Nós poderíamos falar mais, mas o tempo está realmente no limite. Professor Luiz Eduardo. Já respondeu. Serra, por favor. Bom, eu estou aqui na condição de anfitrião, né, de diretor do Instituto, mas esse tema é essencial, né, para o nosso país. Eu lembro que o nome do curso de vocês é Defesa e Gestão Estratégica, né? Então, é para pensar estrategicamente o país, e um dos objetivos é formar os quadros para participarem, né, do Estado, das empresas, etc., pensando estrategicamente. E aí, algumas questões foram colocadas aqui, eu queria comentar rapidamente. Primeiro, esse caráter do tipo de repressão que é feita, né, que é claramente uma repressão de classe. Tem esse elemento, não somente, mas também e com muita força, né? Então, todo pobre, jovem, negro é suspeito e é tratado assim, né? São portas chutadas pela polícia militar, e aí é importante ressaltar esse caráter militar da ação da polícia, né? Que não tem investigação, quando, na minha visão, deveria ser o oposto, deveria ser uma polícia investigativa, com um corpo ostensivo, uniformizado, mas de natureza civil, uma instituição civil controlada pela sociedade. A questão das drogas, né, é uma questão polêmica, a questão do uso de drogas não é de explicação trivial, mas eu diria que das experiências de outros países, de como tratar essa questão, a legalização me parece o melhor caminho. Legalizar. Não todas ao mesmo tempo, paulatinamente, com políticas associadas de controle do uso, de tratamento dos usuários, dos viciados, que queiram sair do vício, né? Campanhas de esclarecimento, mas a ilegalidade das drogas alimenta todo esse aparato que gira em torno do crime, da prisão, da perseguição, etc. Na questão das Forças Armadas e o desenvolvimento, né? No Brasil, sempre houve projetos em disputa. E, a meu ver, nenhum deles até hoje teve uma característica predominantemente distributiva de renda, voltado para a igualdade. Então, o Juscelino Kubitschek cresceu no governo rapidamente, plano de metas, 50 anos em 5, Brasília, indústria automobilística e tal. Ao final do período, a concentração de renda tinha aumentado de forma brutal. Também no ciclo militar, dos governos militares, da ditadura. Modernizou o país, modernizou, substituiu importações, comunicações via satélite e tal, e coisa e tal. No final do período, a concentração de renda tinha aumentado brutalmente. E, recentemente, o ciclo do PT, que fez políticas mais populares, mais voltadas para os mais pobres, também não fez reformas estruturantes, na minha visão. Não fez reforma agrária, não mudou a estrutura da dominação. O termo é esse mesmo, dominação de classe, né?
Então, tem as Forças Armadas que ajudam a manter esse estado de coisas, defendem o Estado brasileiro e ajudam a manter a dominação de classe. A gente pode dizer que tem um papel de classe, de fundo das Forças Armadas. A Polícia Militar foi criada para perseguir pessoas escravizadas fugitivas, né? Foi criada para isso. Depois, para reprimir os movimentos de oposição à ditadura, para bater na gente, né? Que estávamos lá na rua e tal. Então, assim, o momento é muito propício para se debater esse papel das Forças Armadas e debater o desenvolvimento brasileiro. Então, tenho total acordo com teses colocadas aqui pelo professor Manuel, com sua brilhante exposição, como tenho também acordo com teses colocadas pelo professor Luiz Eduardo, com sua também brilhante exposição, no sentido de repensar, né? Vamos pensar o tamanho das Forças Armadas. Por que tem esse serviço militar obrigatório, né, com os recrutas nos quartéis pintando meio fio de branco? Serve para quê? Eu concordo com a tese, deveria ser um exército menor, mais bem equipado, com equipamento feito no Brasil, e tem capacitação para isso. O Brasil já foi um exportador de produtos militares, né, de veículos blindados, de outros tipos de armamento. Durante o governo militar se desenvolveu uma indústria bélica no Brasil, né? Também com contradições, porque em 75 o governo militar de direita, que botava os comunistas e os opositores na cadeia, foi o primeiro a reconhecer Angola, dirigida pelo MPLA marxista, né? E rompeu o acordo militar com os Estados Unidos, começa a desenvolver, né, uma linha mais independente, muda a estratégia da Marinha brasileira, que deixa de ser força auxiliar da Marinha americana e passa a desenvolver uma estratégia diferente de defesa. Teve essa linha mais nacionalista dentro da ditadura, dentro do governo militar, que logo depois é suplantada, e os diferentes governos mantiveram a coerência quanto ao caráter de classe, concentrando renda, protegendo os ricos, etc. Então, assim, tem potenciais. Em outro momento, eu gostaria de discutir essa coisa da transferência de tecnologia, que eu acho que é um caminho que pode ser perseguido, desde que não gere dependência. Se for para comprar um avião da Suécia, absorver a tecnologia e desenvolver aqui, pode até ser. O problema é manter a dependência, né, que eu acho que sempre caracterizou uma grande parte do nosso desenvolvimento. Então, eu, finalizando aqui, para finalizar, então, finalizando aqui a atividade, eu queria agradecer muito a participação de vocês, professor Manuel, professor Luiz Eduardo, parabenizar a Adriana, que ela é a mentora da atividade, eu estou aqui apenas dando respaldo institucional. E acho que esse tipo de debate tem que se reproduzir, se repetir muito, porque esse é o papel da universidade. Aqui é um ambiente plural, polissêmico, quer dizer, tem visões diferentes, interpretações diferentes, mas ele tem que ser propositivo para a sociedade. Acho que esse é o nosso papel, então queria parabenizar a todos aqui, aos nossos estudantes, que estão exercendo aqui o seu direito de crítica e de construção de um conhecimento voltado para os interesses, pelas falas, pelas perguntas da maioria da população, que entendo ser uma missão da nossa universidade, da Universidade Pública Brasileira, paga com o recurso dos trabalhadores, né, dada a característica da matriz tributária no Brasil. Quem mais paga imposto é quem menos ganha, né? Nós somos pagos com esse recurso e temos que devolver à sociedade com análise, com proposições, com o desenho de caminhos para o seu desenvolvimento, que, a nosso ver, acho que a consenso aqui deve se voltar para a maioria da população, né, para a classe trabalhadora. Obrigado. Eu me despeço dizendo assim, olha, obrigadíssimo pela chance, pela oportunidade de conversar. Estudem muito para efetivar uma mudança na defesa e na estrutura militar brasileira, assegurando a democracia e o desenvolvimento. Estudem muito, que vocês são fundamentais para a sociedade.
transmissão, eu vou abrir só os livros. Sorteio. Agora a gente encerrou a parte da transmissão.